apresentação. E depois eu quero ouvir do Prats o desabafo de alguém que viu o Santos gigante e entrou no gramado da Vila tantas vezes. E aí, Nath? Edu, assim, é um time que tem uma dificuldade tremenda. Repito, o Santos é o time com pior aproveitamento em finalizações no Campeonato Brasileiro. Isso não é pouca coisa. O time tem muita dificuldade. Quando tem a oportunidade de chutar, não chuta. Tomada de decisão ali nesse, como gosta de falar o nosso professor Bigode, no terço final, é muito equivocada. O Santos, quando tem um pouquinho de brilho de criação, isso parte muito na segunda etapa, quando tem as mudanças do Vojvoda, né, a entrada do Arão, a entrada do Robinho Júnior também, que foi importante ali. Mas tem muita dificuldade. O Neymar, quando entra, ele melhora a situação criativa do time, especialmente pelo lado esquerdo. Ele participa, inclusive, do gol desviado, né, do Adonis Frias ali, em que ele dá o passe para o Adonis, um zagueiro passando pela lateral para poder finalizar na segunda etapa. É um Santos que parece que está derrotado o tempo inteiro. O time tem muita dificuldade, melhora sim coletivamente, isso é um fato. Só que ele não joga, ele não é ele que finaliza. E esse gol que vai ser anulado, no limite do limite do limite, num pezinho ali, o gol anulado para desabafo da torcida ali de entender que dava para buscar pelo menos um empate. E foi assim que o Santos foi buscar o empate na segunda etapa. Eu acho que falta muito poder e melhora de finalização. Aí você começa a questionar. Quando você olha para o Lautaro, ele é muito esforçado, mas tem dificuldade de continuar uma jogada. O Tiquinho Soares entrou muito mal no jogo. O Guilherme não consegue fazer 1-2. E o Santos dependeu do Brasão para não perder na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Em mais um jogo direto, em mais um confronto direto na briga para não cair, o Santos deixa pontos em casa diante do Fortaleza. Rafael Prats, e aí? O Santos não vai cair, tô falando de você. Já tá pelo milagre. Já tá pelo milagre. É a atuação fraquíssima do Santos sábado na Vila. O Fortaleza merecia ganhar o jogo, muito mais organizado. Até a gente comentava aqui na última semana, né, Edu? Que aquele efeito do Vojvoda, da novidade no Santos, o efeito de um time que marcava mais à frente, um time... Aquele efeito já havia acabado. Eu até falei que o Palermo fez um trabalho melhor no Fortaleza do que o Vojvoda no Santos. Agora, o problema do Santos vai além do treinador, obviamente. Porque o Santos não tem trabalho nenhum. Ninguém quase para no Santos. O Santos troca a torto e direito. Quero só lembrar sempre aqui, quem talvez olhe o Santos com um olhar de um certo coitadismo, o segundo clube que mais investiu no futebol paulista esse ano chama-se Santos Futebol Clube. Foi Palmeiras, depois Santos. Então o Santos montou um elenco que é caro, é um elenco de jogadores, muitos jogadores renomados, que tinham mercado, e o Santos vai chegar à 32ª rodada, num desespero contra o Palmeiras que entra no Allianz Parque. A gente não sabe exatamente definir qual que é a cara do time do Santos. É um time para marcar saída de bola? É um time mais rápido para contra-atacar? É um time mais direto para jogar? É o Neymar que agora vai ter que ser a esperança do time para evitar rebaixamento? Então, Olha lá, tá assim É o o Neymar. Santos. Então tá assim o Santos. O Santos não conseguiu formar um time minimamente passe segurança que acompanha os jogos do Santos. Era para perder no sábado. O Fortaleza foi melhor que o Santos no sábado. E imaginar que o Santos vai conseguir pontos contra Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Mirassol, Inter fora, Cruzeiro na Vila. Muito difícil, Edu. Muito difícil. A situação é dramática para o time não cair de novo pela segunda vez em 3 anos. O Santos, nos últimos 10 jogos, só tem 2 derrotas, mas também só tem 2 vitórias. Então, Empata muito, né? tem empatado muito nessa... Em casa tem deixado pontos, né? Começa no confronto direto com o Grêmio, no momento que o Grêmio ainda estava mais para baixo ali da classificação. O Santos tem partidas... Opa, alô? O Santos tem partidas em que ele até joga bem, né? Tiveram algumas partidas em que o Santos é melhor que o adversário, mas é aquilo que eu falei, o grande problema do Santos hoje tem sido os seus atacantes, e não conseguem converter. Ficou nítido, isso ficou muito claro, e quando você está no campo você vê a coisa mais macro, né? O quanto você tem ali algumas jogadas de lucidez. O Robinho Júnior entrou muito bem, movimentando muito, buscando o tempo inteiro enfrentamento com o adversário, trazendo o X1, como gosta de falar o Bubu, né? 1 contra 1. Só que na hora de tabelar, bate na canela de um, vai pra fora, um não consegue dominar, aí quando consegue dominar é uma lentidão para tomada de decisão. O Santos tem sido isso. Tem que olhar, eu acho que o Vojvoda vai ter que pensar uma escalação, tem alguns desfalques, mas tem o retorno do Souza, que é o lateral que foi bem contra o Botafogo jogando no Rio. Ele vai ter que repensar esse time, ele tá insistindo em alguns jogadores que não conseguem render, né? A partida do Roleiser foi muito abaixo do que se esperava dele jogando na Vila Belmiro. Inclusive, no primeiro tempo, ele perde um gol ali, a bola acaba passando embaixo do pé dele.
Vamos ver o que o Vojvoda vai planejar para o jogo no Allianz Parque na quinta-feira, um jogo dificílimo para o Santos. Já a Natália Ferrão vai entregar o presente misterioso pro Sim, Pratos pra gente encerrar o direto do programa. Santos. Diga. Não, assim, se o Santos vai cair ou não, eu não sei. Eu não trabalho no Fim do Futuro igual o Bubu. Já o Bubu Mas pra responde. mim, eu discordo muito quando você fala que tem times piores. Hoje, pra mim, o Santos é o terceiro pior time do Brasil. Sério? Pra mim, o Santos é pior do que o Fortaleza e pra mim, o Santos é pior do que o Vitória. E o Sport? O Sport Juventude é Sport, o terceiro pior time, é o terceiro. Agora com o Neymar isso muda, né? Oi? Com o Neymar muda. Não, mas Sabe? nem- Ele joga sozinho, Bubu. A gente sabe qual vai ser o Neymar. O Vitória não tem um Neymar. Peraí, não tem dá o pra Neymar, mas colocar o a Vitória tem um esperança do time coletivo. na volta do Neymar. Mas o Vitória agora tem um time bem mais coletivo e isso eu acho que fica muito claro no próprio jogo contra o Santos. É uma ideia de jogo muito óbvia, uma ideia de jogo muito clara. Você pode gostar ou não gostar da maneira que o Vitória, por exemplo, jogou contra o Santos. Fechadinho, linha de 5, o Renzo Lopes lá E esse segurando jogo, se o bola, Santos cair, tomando vai ser porrada. pro Santos ter caído e pro Vitória ter ficado. Exatamente. Claro que Esse sim. jogo, em confrontos diretos contra os times pior, que estão abaixo do Santos na tabela, O Santos ainda tem Olha, esporte na e é Vila. pior. O Santos contra o Fortaleza não foi melhor, foi superado pelo Fortaleza, e o também Santos achei. contra o Vitória perdeu de maneira merecida. Então, para mim, dos 4 times que estão na zona do rebaixamento, o Santos poderia tranquilamente só estar à frente de Juventude e Sport, que esses dois acho que realmente já caíram. Agora, os outros ali, não vai cair porque tem time pior. Foi assim que o Inter caiu, Exato. foi assim que o Assim que o Super Santos Grêmio caiu, foi assim que o Palmeiras já caiu também, Não vai foi cair. assim que o Corinthians caiu. Vai ficando nessa história, e aí você olha a tabela, o Pratos falou aqui da tabela, tem Cruzeiro na Vila. Você imagina o Santos ganhando do É a Cruzeiro? última rodada. É. Tem Você esporte na imagina o Vila. Santos ganhando do Mirassol? Não. Nos confrontos contra o Palmeiras, eu acho que aí equilibra um pouco mais para ser clássico. Mas parando para pensar. Mas tem uma chave aí, Condições e eu vou de revelar. Condições naturais. Palmeiras ganha. Não tem chave. Tem chave. E aqui o Bubu vai a falar. chave tá escondida. Bubu, o que vai melhorar o ambiente e o momento do Santos? Conta. Tem nome. Tem nome e sobrenome. Tem discussão. O Neymar já entrou nessa partida aí, o Santos estava perdido, concordo com o companheiro Prates, no primeiro tempo. Só que o jogo de futebol, até onde eu sei, e eu não sei muito, tem 2 tempos. Né? Normalmente tem. Tem um segundo time tempo. bom tem. Tem o primeiro e o segundo tempo. Às vezes tem a prorrogação também, às vezes tem até pênalti. O Neymar entrou e já mudou. E desde a chegada do Neymar, os poucos minutos que ele joga, o Santos melhora. Até a eliminação na Copa do Brasil, ele entrou lá no minuto, quase fez a RB. diferença e tal. Porque ele não vê, né? Ele finaliza, né? Ele cria jogada, mas quem Tivesse finaliza é 11 a... Neymar, Mas ele pode, ou ele fazendo um gol, ou fazendo uma jogada, um drible, um passe, uma assistência, ele tem uma reserva técnica que o Juventude não tem, que o Vitória não tem. Vou dizer que o Inter não tem. Tem um jogo que talvez seja fundamental nessa campanha, que é um Inter e Santos. Beira-Rio. O Inter tá jogando pior que melhor que o Santos? Melhor que o Santos. Tá? O Santos é o terceiro pior time do Brasil hoje. Eu não sei. Então, Não ainda folga. o Neymar é um fato novo. Não é tão novo assim, mas para essa reta final, eu não sei se, por exemplo, agora tem jogo no Parque Antártico. No Parque Antártico não, Allianz Allianz Parque. Parque. Ele joga no sintético? O Neymar vai jogar no sintético? Uma Ou vai? dúvida ainda. Ou vai pular Uma esse dúvida. jogo? Não deve jogar, né? uma Normalmente não dúvida. joga. Acho que Se joga. hein? recuperando, não sei. Ele jogou contra o Acho Galo, que né? joga. Jogou contra Então, o Galo. no fim de semana tem Santos e Flamengo. Com o Neymar, o Santos ganhou do Flamengo ou Flamengo dele. e Santos. Por exemplo, Não pode ele contar é um cara isso capaz a de regra. Isso não é a regra. Isso é uma exceção. Mas assim, Mas eu concordo com o Bubu. Tem um jogador. Eu concordo com o Tem Bubu. um jogador especial, que é o maior craque que nasceu nesse país nos últimos 15 anos. O Santos tem esse cara. Ele tá veterano. Ele não tá 100%. Ou ele tá machucado. Mas ele tem. Não, Entendeu? Então, tem um jogador, sabe? Que Tá numa fase na hora do Mas a vamos gente ver, falava do Memphis agora, nessa sozinho é disputa ferrenha difícil, que tá Bubu. ficando aí no Z4, a questão é o que Santos o- tem uma arma que os outros não têm. Sozinho é Você Então é difícil. que Tá o time brilhante. precisa ajudar o Sozinho é Neymar. difícil. Primeiro de tudo, o Neymar ele não é uma certeza, o Neymar é uma incógnita, né? A gente não sabe se, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras. A gente não sabe se o Neymar vai estar inteiro e quantos minutos ele vai poder jogar. A expectativa é que ele jogasse 15, ele jogou 20, 25 minutos e, de fato, melhorou o time do Santos. Mas, ainda assim, não significa dizer que só o Neymar, o Andorinha não faz verão e ainda mais da maneira que está o Santos Futebol Ficou Clube claro hoje no jogo. largado. Neymar e Robinho Júnior. Robinho Júnior também tá entrando bem nos jogos. Santos é um time perdido. Mas aí você tá depositando a confiança de uma temporada Então, mas no assim, moleque. mas o E Santos você tem pode essa- acabar queimando, arrebentando grande com o moleque. responsável O pelo Santos Santos nessa tem uma daí. tradição Marcelo. que não é só de revelar jogador. O Santos não tem medo de lançar jogador. Ô, Bubu, mas Ele tá indo bem. não é isso, porque o clube se planejou para ficar desse tamanho que está agora, né, tentando se agarrar em alguma coisa para não cair, inclusive com a assinatura do Marcelo Teixeira, que é o grande responsável pelo time ter esse ano ridículo que tem tido. Agora, uma coisa é você lançar esses jogadores no meio de campeonato, na primeira fase de Paulista, eles vão ter de entrar no time para o time não cair.
Não é que eles vão ter de entrar para ajudar. Não, é para o time fazer 44, 45 pontos. Ele tá pontos. entrando bem, entendeu? Então, Ele por entrou exemplo, bem contra o Grêmio, entrou bem no sábado. Mas ainda é um jogador que não está nem perto de estar pronto. Não, mas se no caso ele vai se destacar porque a concorrência está pior que ele. Tá melhorando o time, é meritocracia. Eu acho Aí, que assim, a gente achar que a volta do Neymar, o Robinho Júnior titular daqui em diante, isso aí pode fazer o Santos ter um outro nível de time, é muita coisa. Tem muitos problemas coletivos no time, o time tá com muitos problemas quando tem a bola, muitos problemas quando perde a bola, não passa confiança nenhuma, vai enfrentar times que vivem outra realidade. O Palmeiras tá brigando de novo por título. Se não ganhar esse título esse ano, o Palmeiras ganha ano que vem. Se o Flamengo não ganhar esse ano, ganha ano que vem. Mirassol, o Santos Libertadores. tá nessa pindaíba de dar dó. E não consegue formar um time, contrato, ninguém sabe qual é o time, qual que é o elenco, quem é a opção, gastando a torta e direito, com um presidente que gastou o que tem e o que não tem. Então, assim, qual que é o time do Santos um bom hoje? treinador. Pra mim, o Voivoda, Sim, o Voivoda mas é um vai bom ficar técnico. junto com o É um time, cara Dudu. capaz. Olha, Aí ele O vai problema tá chutar pro acima gol. dele. É ele que chuta pro gol. Felizmente. não, mas eu acho que, sem brincadeira, eu tô vendo você muito tenso. Não, você numa tá situação fazendo que você tá. piada Não, com não a tô situação fazendo do Galhofa. Eu tô falando que não vai cair. Tá fazendo Como é que eu tô piada? fazendo piada? Se eu tô falando o Santos, não vai cair. Não vai cair o Santos, cara. Por qual motivo, O Santos, Razão? primeiro que eu acredito muito no que disse o Bubu, é outro ambiente. Com o Neymar em campo, é outra pegada. E segundo, os outros times são piores, cara. Edu, Eu não sei se Você é viu falando o esses Juventude quatro ganhando? vão cair. Vai. eu O concordo com Vitória é uma você. ameaça? Eu concordo com Vitória você. é uma ameaça, tá? Ameaçou que o o- Santos. que Jogou em o- casa, Corinthians não ganhou. Ganhou no Santos. O Não ganhou Vitória, no claro que é Corinthians, uma não, ameaça. casa. A Nath tem um presente Não. misterioso, mas arremata. Não, eu concordo com você que concordo com o Bubu que com o Neymar em campo é outro ambiente. Concordo com isso. Só que você tem que entender que isso ficou muito nítido. Não adianta ele fazer uma jogada excepcional, como ele fez pelo menos 3 no jogo contra o Fortaleza, colocar os caras pra jogar e os caras não conseguem Exatamente. fazer nada. Natália, você tem um presente para Tem. Rafael Prato Vou para encerrar entregar o programa? pessoalmente. Cara, a bancada tá dividida, mas eu também falo, o Santos não é o pior time do Brasil, não, cara. Se ele fosse, ele tava no lugar do Vitória. É que o Prates, né, esses jornalistas aí, eles gostam de menosprezar quando o time está no rebaixamento. Mas o Santos que deu lugar pra isso. Mas o Santos não é o pior time. Olha, o Juventude, o Sport é pior que o Santos, o Juventude é pior que o Santos, entendeu? O Vitória é pior que o Santos. Se eles fossem melhor, ele estava no lugar do Santos. Tudo bem que o Santos também vacilou, perdeu jogo fácil, empatou em casa. Mas dizer que o Santos é pior que o Vitória, pior que o Juventude, tu é louco. Tu é louco, Bigode. Eu concordo com o que o Bubu falou aí, o Bubu. O Santos, ele, com o Neymar e com o Robinho Júnior, dá pra mudar, dá pra melhorar sim. Porque quando você tem um jogador no time que desequilibra, você abre espaço para outros jogadores. O problema é como a Nath falou, eu consigo agregar o que a Nath falou, o que o Bubu falou, né? E juntar tudo e ter uma visão minha, entendeu? Eu acho que também é do torcedor. O time do Santos, realmente, cara, o Roleiser, Barreal também tá deixando a desejar, apesar que fez gol contra o Corinthians, mas ele faz um gol, aí fica 2, 3 jogos sem fazer nada. Não tem equilíbrio. A zaga do Santos não passa confiança. Olha, pessoal, na minha humilde opinião, o Santos não cai. Porque os times que estão atrás dele, está atrás dele é muito ruim. Vitória, Fortaleza, Juventude é muito fraco. E outra coisa, se o Santos se manter na Série A, eu só deixava o treinador, Vojvoda. O Barreal vai ficar, que o Santos já renovou. Outra coisa também, tudo bem, Barreal joga bem, mas eu esperava mais um pouco, porque a gente vai contratar o Barreal. O Barreal joga um jogo bem, fica 3, 4 jogos mal. Ele, pra ser titular, então, ele não seria titular no meu time. Ele pode ser o cara que entra ali pra bater uma falta, porque ele é muito bom jogador. Mas hoje o que temos, o Barreal ainda consegue ser o melhorzinho desse time. O Robinho Júnior não pode ficar no banco. Guilherme não dá pra continuar. Guilherme tá perdido. O Tiquinho Soares é a pior contratação que o Santos fez. De todos, o Tiquinho Soares é o pior. Deixa eu ver. Escobar desaprendeu a jogar bola. O Igor, né, que veio de São Paulo, é muito bom jogador. O lateral direito é bom jogador. Mike é uma vergonha. Arão tem experiência. Dá pra jogar de titular. Mas, sinceramente, eu não consigo. O Zé Rafael eu deixaria. Desse time aí hoje, eu deixaria só o treinador, que é o Vojvoda, e o Zé Rafael. O Neymar também, assim, se ele se recuperar, né, e ele começar a ter
jogar não tem pra ninguém. Neymar é um dos melhores jogadores, né? Hoje aí, se ele se recuperar, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. Mas os demais, eu não tiro ninguém aí, cara. Que é o time Roleze, cara. Pra mim, foi uma contratação vergonhosa. 65 milhões de reais. O cara não consegue jogar nada, cara. São contratações feitas por um scout cego. Deve ser cego, surdo e mudo. Porque quem contrata o Brahim Bilal pra vir mamar na teta santista seca, uma teta seca, sem dinheiro, é vergonhoso. Vergonhoso. O Sormani já deixou isso bem claro. Quem contratou o Brahim Bilal é uma vergonha, pessoal. O Santos, para não cair aí, precisa torcer muito para os demais perder também. Mas vão perder. Que também tem jogos difíceis. E, cara, vamos esperar, porque futebol não é lógica, né? De repente o Santos pode surpreender aí, né? Que o Santos cresce em jogo grande e vamos ver, né? Tomara que, pelo menos em um jogo grande, o Santos consiga crescer. Beleza, pessoal? Eu trouxe esse vídeo pra você, que eu gostei desse debate. Foram, né? Debate ali fervoroso. Eu sei que você dá dislike, você não quer vir falar do Santos, mas infelizmente a gente não tem como controlar isso. Mas eu acho que o Santos também não cai. Vai lutar pra cair, para não cair até a última rodada, mas não cai. Porque tem times piores sim, beleza, pessoal? Desculpa aí alguma coisa se vocês não gostaram do vídeo, mas eu gosto dos debates e eu tenho que mostrar a verdade pra vocês. Não ficar aqui só pegando as boas falas do jornalista. Tamo junto e até o próximo vídeo.